como é que você vê agora o momento político do Brasil? Como que você tem visto esse primeiro ano de governo do Lula? Qual que é a sua visão panorâmica desse momento? Olha, uma das coisas positivas é que nós diminuímos aquela tensão pavorosa, que todo dia se acordava, se dizia, qual vai ser a tensão de hoje? O ataque às instituições, à ordem legal, as ameaças, à democracia, né? Era todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Há 2 anos atrás, nessa data, nós estamos hoje no dia 13 de novembro. Eu estava olhando, porque fiz uma pesquisa, tinha 611 mil mortos da Covid-19. Vocês imaginem, e ele em jet ski, nem aí. Então, nós não temos mais isso. Nós temos um ministro da Saúde, que entende, uma senhora, Anísia Trindade, que entende de saúde, não é um general, que nem sabia o que era o SUS, que era especialista em logística. Ele era para mandar uma carga para Manaus, mandou para Macapá. Era especialista, hein? Você imagina se ele, um general, imagina ele na guerra contra a Ucrânia, ou entre o Hamas, agora ali na faixa de Gaza. Que frequentava shopping sem máscara também. Lembra? Lembro, claro. Então, a educação, o Weintraub era o secretário dele, mas o Weintraub, tem razão, o ministro da Educação, ele tem um problema com os dois S cedilha. Ele escrevia, em vez de falar quando ele quis falar no Kafka, ele falou Kafta. O Kafta é Holmes, Babaganushi, né? E tanto que eu falei, os escritores agora é o Babaganushi, lembra o escritor tcheco e tal. Esse era o nível do Bolsonaro. Eu tive com ele num debate na Jovem Pan, 40 minutos, em 2017, em maio, para ser preciso. Ele cismou lá, criando um debate. Não, porque eu aceito, não sei o que eu tinha falado lá. Tudo bem, veio, ficou só comigo lá, marcar. Deu uma audiência fabulosa, para o Jovem Pan adorou e tal. Eu não estava nem aí que ele vinha, eu estava preocupado que ia encontrar com meus amigos para tomar café depois do jornal. Aí ele veio e eu comecei, a primeira pergunta para ele que eu falei, qual é o setor primário, secundário e terciário da economia? Que é agricultura, mineral, tal, indústria e serviço, etc. Ele não sabia. Aí eu dei aula há muitos anos. Eu me lembrei de uma colega que falava do olhar baço dos ignorantes. Parece desenho animado, sabe? Desenho animado tem um negócio blindado, bate e volta, né? Ele não entendia o que eu falava. E eu falava o mais simples possível. Então eu percebi que ele tinha problemas cognitivos gravíssimos, tal. Ele não conseguia compreender. Aí eu falei comigo, errei. Olha o erro. Eu falei, esse cara nunca vai ser nada. Cai do cavalo. O ano que vem, o ano posterior, ele estava eleito presidente do Brasil. Então, hoje nós melhoramos. As relações exteriores nem se compara, né? Basta ver, o Brasil virou um estado pária antigamente. Eles achavam legal, ninguém gostava do Brasil, ninguém queria saber do Brasil. Voltamos a ser o que já fomos no passado não tão distante, né? O Brasil está crescendo, vai crescer 3%, razoável frente às circunstâncias. A educação, voltou a ter um ministro da educação, tem problemas, tem, ciência e tecnologia, tudo tem. Mas nós temos um clima de debate, um clima mais aberto. Agora precisa melhorar mais, né? A relação com o Congresso me parece deficiente, extremamente deficiente, especialmente com a Câmara dos Deputados. Eu acho que se o Lula falasse assim, olha, hoje é meu terceiro governo, vai ser meu último governo. Ele tem direito à reeleição, nós sabemos. Vai ser meu último governo. Então tem uma série de questões que eu vou fazer, eu vou proclamar a República. É que antigamente, 10 anos depois da República, em 1899, um republicano histórico disse o seguinte, ela só foi anunciada, não foi proclamada, ele disse. Eu achei a frase belíssima. E até hoje, ela só foi anunciada, nunca foi proclamada. Então Lula podia dizer assim, eu vou proclamar a República. Não sou o Deodoro da Fonseca, mas eu vou proclamar. E tem uma relação republicana com a Câmara dos Deputados. Chega de ser chantageado, né? Chantagem não dá. Só aprovo se tiver a Caixa Econômica. Mas quer dizer, mas por que eles... Eu gostaria de fazer o papel que o Marcelo Taz fazia, com o Ernesto Varela, o jornalista que fazia perguntas desagradáveis, era ótimo. Chegar a perguntar para o Arthur Lira, por que o senhor quer a Caixa Econômica? Explica. Caixa Econômica Federal, estou me referindo, né? O senhor é especialista em finanças, você ama essa discussão, tem um projeto de divisão de Brasil? Eles não têm nada. Então, não é bater. E convocar uma rede nacional do Rádio TV. Falar, olha, eu tenho as mãos limpas. Estou usando uma expressão de um gaúcho falecido, Fernando Ferrari. Olha, eu tenho as mãos limpas. Quero governar, quero fazer sério, mas tá difícil. Então, acabar com chantagem, né? Ter relação republicana, construir, fazer ter mais ação. Os ministros precisam andar mais pelo país, né? Confiar mais no seu vice. Eu sei que alguns não vão gostar,
Mas não é possível você ficar doente, ficar doente você ficou, então você fica 3 semanas afastado. O vice pode assumir. Se ele é seu vice, por que não assumir? Você não... cria uma relação, parece que até de desconfiança, não sei, né? E não há razão nenhuma, porque o vice, se não fosse o Alckmin, ele não seria eleito presidente. Lembre-se que ele foi com 50,9 a 49,1. A diferença foi muito pequena, né? Então, a questão que se coloca é que eu acho que ele poderia fazer um pouco... Eu sei que é difícil, é fácil falar. Sei que o Brasil é um país complexo. Mas nós temos desafios que a gente pode... Melhorou, por exemplo, o desmatamento. Os índices mostram uma queda significativa do desmatamento na Amazônia, né? Agora precisa avançar mais nas questões sociais. Nós temos uma bomba terrível que é a questão social. A população está envelhecendo rapidamente no país. Temos questões que envolvem o crime organizado, que é grave, que o país tem de enfrentar. Não é fácil. A elite política é a pior da história republicana, esse momento que nós vivemos. Se não é o pior, é um dos mais difíceis. Significa que não vai dar para mudar? Não, claro que dá para mudar, né? Tem muita gente boa, mas está fora, precisa entrar na política. E muita gente ruim na política precisa sair. Então, acho que o Lula podia dar esse último... Falar assim, olha, eu não quero mais nada. Eu já fui tudo o que era para ser, né? Então, eu vou fazer esse meu último governo tendo um único compromisso. É com os interesses estratégicos, nacionais, sociais do Brasil. Eu acho que falta um pouquinho esse tom. Pode ser ingenuidade minha, mas isso marcaria para sempre a história do Luiz Inácio Lula da Silva.